Bom, a gente volta aqui ao nosso noticiário. Nós temos um novo cenário sobre o desemprego no Brasil. O levantamento do IBGE mostra que a taxa atingiu 6,9% no final de junho. São mais de 7 milhões e 500 mil pessoas ainda desempregadas no Brasil. Os detalhes na reportagem de Antônio Wells. No trimestre encerrado em junho, de acordo com os dados mais recentes do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil foi de 6,9%, o equivalente a 7 milhões e meio de pessoas. Muita gente ainda? Sim, mas um dado positivo, levando em consideração que é o melhor índice para o período desde 2014. Já a quantidade de pessoas empregadas é estimada em quase 102 milhões de brasileiros, o recorde desde o início da série histórica em 2012. Como explica o economista Rafael Pérez, os bons resultados têm relação com o aquecimento da economia. Você tem uma questão mais conjuntural, que é uma economia mais aquecida, e setores que empregam muito, como serviços, construção civil e a retomada da indústria, que inclusive paga salários até mais altos, eles estão mais aquecidos, estão retomando, como são serviços, principalmente serviços e varejo, né, que são setores mais intensivos em trabalho. Isso culmina numa maior contratação, queda do desemprego. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, o desemprego teve um recuo expressivo de quase 13%. Para o especialista, essa redução tem muito a ver com o cenário macroeconômico positivo para o varejo, serviços e indústria, especialmente a construção civil, que estão empregando mais gente. Ano passado já vinha muito forte e esse ano você teve um boom a mais, né? Você teve uma melhora muito grande. Na minha visão, né, acho que tem algumas questões. Você teve um impulso fiscal, né, da economia grande, por exemplo, precatórios e tudo mais, isso trouxe mais dinamismo. O IBGE também registrou recordes em relação ao número de brasileiros com e sem carteira assinada. Os empregados com carteira assinada passaram de 38 milhões. Já a população sem carteira assinada chegou a quase 14 milhões de brasileiros. Os dois dados estão no maior patamar desde o início da série histórica, lá em 2012. Apesar dos números positivos, o entrevistado alerta. Um mercado de trabalho aquecido pressiona a inflação e, portanto, afeta a política monetária do Banco Central. O mercado de trabalho que está mais aquecido, ele dificulta um pouco a convergência da inflação. Ela vai demorar um pouco mais, né? Principalmente a inflação dos serviços. Você tem cada vez mais pessoas no mercado de trabalho cada vez mais aquecido, consumo, né? Isso impulsiona consumo, só que isso também traz pressão inflacionária. O economista vê com bons olhos a reforma tributária como um meio de descomplicar a economia e acredita que a taxa de desemprego deve se manter estável no segundo semestre.